que acompanha as nossas meditações aqui diariamente pelo nosso perfil do Instagram, pelo nosso canal do YouTube, o canal Boa Notícia, a Vida com o Sabor do Evangelho. Vídeo que normalmente também a gente coloca aí no nosso perfil do Facebook. Estamos vivendo a 10ª semana do tempo comum e neste período nós começamos a escutar segundo Mateus. A leitura que nós fazemos do Evangelho de Mateus começa justamente naquele período em que Jesus, depois do seu batismo, depois de ter enfrentado as tentações no deserto, ele se entrega, se consagra à sua missão evangelizadora. Portanto, acompanhamos Jesus evangelizador neste tempo que é o tempo comum. Com ele acompanhamos a sua missão de evangelizar. Ontem nós iniciamos a escuta do chamado Sermão da Montanha. Eu disse para você que o Evangelho de Mateus é um evangelho que é escrito para pessoas que vieram do mundo judaico, não é como o Evangelho de Marcos, que o objetivo era falar para pessoas pagãs, pessoas que não eram do judaísmo, não viviam a religião de Israel. Então, assim começa esse Evangelho de Mateus, é dirigido para esse tipo de público, esse é o público-alvo de Mateus, pessoas que conheciam a Bíblia, que tinham a leitura da Bíblia. E Mateus tem uma estratégia muito interessante, que é a estratégia de mostrar Jesus muito parecido com as figuras dos profetas. Tanto é que ontem encerrava as bem-aventuranças falando que os discípulos tinham que estar preparados para serem perseguidos, porque assim também foram perseguidos os profetas. E o modelo de toda a profecia nós encontramos no profeta Elias. E a outra figura grande é a figura de Moisés. Por isso, Jesus, no Monte da Transfiguração, aparece em diálogo com Moisés e com os profetas, que é uma forma também de dizer do diálogo de Jesus com as Escrituras. Portanto, quem era judeu, quem conhecia a leitura das Escrituras na sinagoga, podia comprovar que Jesus era aquele que estava realizando as promessas de Deus. Só que agora tem uma diferença, porque Moisés era aquele que falava em nome de Deus, os profetas eram aqueles que falavam em nome de Deus, e Jesus é apresentado por Mateus como o Emanuel. Emanuel significa que Deus está conosco. E como nós ouvimos da leitura do Evangelho da Festa da Santíssima Trindade, que foi tirada do Jesus, é aquele que continua conosco por todo o tempo, até o fim dos tempos, vai dizer Jesus. Então, portanto, Mateus, referindo às palavras de Jesus, Jesus é aquele que nos acompanha. Portanto, em vez de, como Moisés, ser alguém que fala em nome de Deus, em Jesus é Deus mesmo que nos fala. Uma estratégia que Mateus faz é de organizar e apresentar Jesus fazendo 5 grandes discursos na sua obra. Porque 5 eram os livros que eram atribuídos à autoria de Moisés, o chamado Pentateuco. Portanto, 5 grandes discursos. Tem um discurso que começa aqui, esse chamado discurso do Sermão da Montanha, dos capítulos 5 até o capítulo 7, vamos ouvi-lo nesses dias. Depois nós vamos encontrar os sermões da parábola, o sermão missionário, o sermão da comunidade cristã, da igreja, e por fim o chamado sermão escatológico, com o qual se conclui a obra de Mateus. O Sermão da Montanha se abre com Jesus apresentando as 8 bem-aventuranças. Mas Moisés de Deus, Jesus apresenta 8 bem-aventuranças. Com uma coisa também que é um toque muito interessante, porque os 10 mandamentos são os mandamentos de Deus para o povo de Israel. As 8 bem-aventuranças têm uma estratégia interessante dentro dela, que a gente pode olhar articulando bem. Primeiro é que na igreja antiga, não é, o 8º dia era uma coisa muito forte, que é o 8º dia. O 8º dia é o domingo mesmo. Domingo. Dia do sol. Até hoje na língua portuguesa a gente soube isso, né? Sunday, dia do sol. Ou na língua alemã, Tag, dia do sol. Dessa forma, nós que temos uma língua latina, chamamos esse dia como Dia do Senhor. Domingo significa isso, Dia do Senhor.
Dominical significa do Senhor. Tanto é que quando a gente fala da oração do Pai Nosso dominical, não estamos dizendo que oração em dia de domingo, mas do Senhor. Então, esse dado, né, do dia da ressurreição que marca o tempo cristão. Mas não apenas o tempo recebe essa marca da ressurreição de Cristo, da presença de Cristo na história. Os edifícios também têm essa marca. E por isso, muitos batistérios antigos têm a forma tem 8 lados, a forma octogonal, que é 8 dividido por 2, 4, que o mundo era visto sempre assim, sob a forma do 4. 4 são os pontos cardeais, os 4 elementos que compõem a natureza, as 4 fases da lua, as 4 estações do ano. Então, com esse falar do número 8, era como que estivesse dizendo assim: todo mundo toma a sua nova origem em Cristo Jesus. O mundo é refeito na ressurreição de Cristo. E quando um cristão era batizado e mergulhado nessa piscina de 8 lados, estava dizendo que ele estava entrando no mundo novo, no mundo refeito na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali acontecia de dilúvio na vida pessoal. É assim que o apóstolo Pedro vai falar do batismo como uma imagem retirada do dilúvio, não é, do qual Noé passa para começar uma humanidade nova. Tem aqui um dado muito interessante, que a partir de Noé, a humanidade cresce de uma forma diferente. Aquelas 8 pessoas que se salvam dentro da arca, com ela começa uma humanidade nova. E no capítulo 10 do livro do Gênesis, diz que os clãs que se originam a partir de Noé são 72 famílias que dão origem aos povos. No discurso do Sermão da Montanha ou das Bem-aventuranças, escrito em língua grega, o que é que vai acontecer? Mateus organiza o texto de uma forma tal que são 72 palavras. As 8 bem-aventuranças de Deus para todos os povos, pelo batismo, é mergulhado nessas bem-aventuranças, e assim se começa uma humanidade nova, um povo novo, que é o povo de Deus, que nasce a partir do batismo. Então essas são as figuras que estão, assim, digamos, desse discurso do chamado sermão. Uma pessoa quilo de sal vocês aí, meus internautas, temos áudio ou sem áudio? Continua sem som. Ok. Opa, levantar aí as mãos. Isso quer dizer sim. Essas mãos para cima. Temos áudio agora. Deixa eu esperar aqui que me responda, né? Bom dia, Dayara. Dayara, tu tá me ouvindo?
porque teve gente dizendo que estava sem som, mas só que eu não estou me respondendo, não estou me respondendo se o som voltou ou não. Ok, voltou o som. É isso? Ok. Então, vamos voltar. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir o que eu estava falando sobre o sal, que o sal é uma metáfora para falar do gosto. Eu estava dizendo que a minha mãe, quando uma pessoa é muito assim desenchavida, que ela diz que é uma pessoa sem sal. Ela diz assim, sem sal e sem pimenta. Pronto, esse é um fato. O outro, o sal, que é usado como metáfora para o conhecimento, não é? Que diz, quer conhecer uma pessoa, como 1 quilo de sal com ela. Então a gente precisa de tempo para conhecer a pessoa. O sal também tem um outro significado. Pensemos no mundo antigo. Ora, o que é que acontecia? Não tinha geladeira para conservar os alimentos, etc. Qual é a grande forma da conservação? O sal. O sal serve para ajudar a conservar o alimento, para lhe dar mais consistência, para ele permanecer. Portanto, o sal é uma imagem para falar de coisas que são permanentes, que podem ser preservadas, que podem ser conservadas. Nesse sentido, quando a gente lê, por exemplo, o livro dos Números, no capítulo 18, todo sacrifício que Israel devia apresentar, toda oferta que deveria fazer, deveria ter a presença do sal. E a própria Bíblia fala de uma aliança feita com sal. Falar da aliança de sal significa uma aliança que é permanente. A gente encontra isso, por exemplo, no livro das Crônicas, no capítulo 13, versículo 5, que a aliança feita com Israel é uma aliança feita no sal. Uma outra coisa interessante que é quando a gente lê a carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, São Paulo vai dizer assim, olha, as conversas de vocês devem levar uma pitadinha de sal, e assim a conversa de vocês deve ser aquele tipo de conversa que deve animar a vida dos outros, e a gente deve levar as pessoas com modo, com sabendo escutar. Portanto, todas essas imagens são imagens para nos falar do sal. Mas se a gente pudesse olhar, por exemplo, hoje em dia a gente fala de sal refinado, né? O sal é refinado, é um grãozinho tão pequenininho, e Jesus diz, vós sois o sal da terra. Significa que nós todos juntos, unidas as nossas pequenas partículas, um grãozinho só de sal não vai mudar o gosto da comida, mas nós todos juntos podemos alterar o sabor. Agora, uma coisa muito interessante que é preciso ter cuidado, o sal não pode ser exagerado, porque se o sal é colocado em grande quantidade na comida, você estraga a comida. Portanto, o sal é um convite para o equilíbrio, para uma presença nossa de cristãos no mundo, na sociedade, que seja uma presença equilibrada, que permita ao alimento sair com o seu sabor, dar o seu sabor. Sexta-feira eu perdi uma pessoa muito querida, uma amiga minha, chamava-se Rita Melas. Rita é da Sardenha e Rita não teve filhos, então as sobrinhas dela ela considerava como filhas, e Rita me chamou o tempo inteiro, desde que me conheceu, de filho, não é? De filho, e assim me tratava na frente de todas as pessoas, me apresentava como filho, quando me telefonava, quando me escrevia, sempre me falava filho da minha alma, e toda vez que desligava o telefone dizia assim, faz-te santo. E Rita combateu por muito tempo um câncer, e como foi uma heroína, realmente essa minha amiga suportava dores terríveis, mas nunca se lamentava, e suportava essas dores e as oferecia pela santificação dos padres. Dizia que em primeiro lugar fazia isso por mim, e também para que Deus desse o sustento ao marido, Piero, não é? Porque ela sabia que ele, ficando viúvo, para que se sustentasse. Mas por que tem a ver Rita aqui com essa conversa nossa? É porque Rita tinha uma tia que era freira, e uma vez ela ficou toda contente porque a tia, quando ela novinha ainda, foi fazer uma visita à casa dela. Então Rita preparou o almoço. Mas Rita preparou com todo cuidado e colocou a comida na mesa, e um certo momento lá a tia perguntou para Rita, Rita, como é que você preparou essa comida? Ela, eu fiz isso, porque os italianos têm um amor muito grande para contar como é que eles fizeram a comida, e como foi que colheu isso, como preparou aquilo outro, e temperei assim, e com muito amor. E sempre eu dizia como era que fez isso, e com muito amor. Aí terminou de dar a receita inteira, a tia de Rita olhou para ela e fez, Rita, da próxima vez você pode colocar menos amor e uma pitadinha de sal a mais, que a comida vai ficar no ponto. Então,
O sal tem que estar no ponto, nem abaixo nem acima, para que a pessoa tenha o equilíbrio, não é, no sabor da comida e a comida ganhe o justo gosto. Portanto, quando Jesus diz para nós que nós somos sal da terra, ele está dizendo que a gente deve ajudar o mundo a preservar o seu gosto e o alimento ter aquele gosto que é próprio seu, que ressaia o sabor da vida, que nós não devemos ter uma presença no mundo que atrapalhe o mundo, mas que ajude o mundo a ser o que ele é, a partir da nossa presença, a partir da nossa vocação, a partir da nossa ajuda. Eu penso que todos esses elementos são elementos primordiais para falar do sal. Mas tem um outro detalhe, voltando sempre a essa imagem batismal que está contida aqui também nesse capítulo, é que antigamente, quando se fazia o batizado, e no rito agora do Brasil foi aprovado isso de novo, é que se coloca uma pitada de sal na boca da criança que era batizada. Antigamente era o padre que colocava, agora é o pai ou a mãe quem coloca a pitadinha de sal e o faz em silêncio. No rito antigo não, a pitadinha de sal era colocada na boca da criança e o padre dizia active salis sapientiae, recebe o sal da sabedoria. A palavra sal não é recebe o sal da sabedoria, o sal ali dentro, o sal da sabedoria, está querendo dizer isso, que é esse sal que dá sabor à nossa vida. E a imagem do sal que se recebia naquele momento era o sinal de que o cristão deveria ser introduzido na inteligência da Sagrada Escritura. É um símbolo desse gosto que a Escritura, a sabedoria de Deus, deve dar à vida da gente. Um contato tão grande com as Escrituras que possa transformar o nosso ser. E aí a gente poderia se perguntar, qual é a nossa intimidade com a Sagrada Escritura, com esse sal cotidiano na nossa vida? Olha, os cristãos antigos, eles deram um grande valor mesmo à Bíblia. Eu, por exemplo, sei que em Roma vivia Melânia, Santa Melânia, né? Ela era muito amiga de São Jerônimo e ajudou muito também financeiramente nos monastérios que ele fazia. E Melânia, a jovem, ela lia a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, sabe quantas vezes por ano? 4 vezes. E naquele tempo, os livros às vezes começavam sendo em pergaminho, depois começou a fazer uns chamados cadernos, chamado códices. E ela, de tanto ler aquele livro, o que era que acontecia? O livro começava a apagar, não é? De tanto ler, de tanto ser manuseado. As tintas daquele tempo não são como as nossas agora, não tinha ainda imprensa. E o que era que Santa Melânia fazia? Ela recobria o texto que ela lia, reacendia com a própria mão o texto escrito, de uma forma tal que essas pessoas, esses primeiros cristãos, eles assimilavam, porque hoje a gente sabe, né, que já o próprio ato de escrever ativa as zonas do cérebro que ajudam, inclusive, a memorização. Então isso ajudava, porque ela ia transcrevendo, reescrevendo o próprio texto sagrado. Então esse contato diário com a palavra de Deus, que pode dando forma à nossa existência, forma à nossa vida. Então falar do sal aqui é falar de todas essas belezas da palavra de Deus que vai dando gosto, sabor à nossa vida. Uma outra imagem que Jesus usa aqui é: vós sois a luz do mundo. E é um negócio muito interessante, que quando Jesus diz isso, hoje até do ponto de vista biológico, vocês sabem que Jesus era completamente cheio de razão, porque hoje a ciência sabe que existe um processo de bioluminescência no corpo humano. É que o meu olho e o seu, nós não somos capazes de ver que emana luz do corpo humano. No Japão, eu acho que há talvez já quase uns 10 anos atrás, 6 anos atrás, desenvolveram toda uma técnica de aparelhos, de filmadoras, que as pessoas num quarto hermeticamente fechado conseguiu perceber que emanava luz de dentro da pessoa. Se viu, por exemplo, que essa luz que emanava do corpo das pessoas normalmente era mais alta a partir do meio-dia em diante até as 4 horas da tarde. Na parte da manhã tem menos emissão dessa luz do corpo humano. E uma coisa interessante, que no rosto é o lugar onde essa luminescência se vê mais.
Por isso tem gente que diz, fulano tem uma áurea, tem um brilho. É verdade, a gente talvez não consiga enxergar tudo isso na sua luminescência, mas deve haver, penso eu, inclusive esse tipo de influência. E olha, e por que no rosto tem essa maior concentração de luz, de acordo com as pesquisas? Porque é a parte mais exposta ao sol. Ora, se Jesus é o sol da justiça, ele é a luz, e nós expomos o nosso olhar para ele, com certeza vamos receber muito mais impacto dessa sua luz e transmitiremos essa sua luz para os outros. Uma coisa interessante que ainda nesse tipo de pesquisa vira é o seguinte, que quanto mais as pessoas estão submetidas a estresse, parece que há mais uma incandescência nas pessoas. Isso não é positivo, não. Isso é negativo. Então significa que quanto menos a gente queimar dessa energia, também pode ser mais positiva. Então desenvolver uma vida que seja de mais união a Jesus, em que desperte a confiança, nessa certeza de que a gente tem uma aliança de sal feita nossa com Jesus, um pacto feito de Jesus com a gente, de forma que a gente pode ter certeza que pode estar seguro nas mãos de Jesus. Isso dá paz ao nosso coração e a gente pode emitir a luz na quantidade certa. Porque também se a gente tem muita luz jogada em cima da gente, em vez de beneficiar, cega, não é? Mas um outro aspecto da luz, por exemplo, que eu dizia que o sal deve ajudar a perceber o gosto da comida, uma outra coisa da luz é que a luz nunca é colocada diante dos olhos de ninguém. E a luz a gente não fica ali, tem uma luz lá em cima, eu não fico aqui olhando para a luz, não. Eu olho para os objetos que estão aqui perto de mim, eu consigo ver a cor e discernir o espaço onde eu estou sentado. Portanto, nós como cristãos, em sendo luz do mundo, devemos ajudar para que o mundo seja visto da forma correta, não é atirar a atenção para nós mesmos. No final a gente vai ouvir o que é que Jesus vai dizer: para que todos, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus, que, como diz a carta de São Tiago, ele é o Pai das luzes. Como a gente reza no credo, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Portanto, a nossa luminosidade é luminosidade de participação. Participamos do ser de Deus, recebemos a luz de Deus, somos iluminados. Mas na medida que somos iluminados, podemos ser também iluminadoras e iluminadores. E aí Jesus diz, não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também vós brilhai diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Essa 10ª semana do tempo comum, a antífona de ingresso da missa diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu poderei temer? O Senhor é minha luz. Mas o Senhor, que é a nossa luz e a nossa salvação, ele diz: vós sois a luz do mundo. Interessante é que o nosso mundo é um mundo que começa a ter medo da luz. Certamente você, como eu, foi uma criança pequenina que teve medo da escuridão, não é verdade? Mas o que é que acontece? Alguém já dizia isso, eu gosto muito de repetir. Depois que a gente fica grande, o medo começa a ser, não é mais o medo da escuridão, não. É o medo da luz. Tem gente que tem medo da luz justamente porque a luz vai colocar diante de todas as pessoas a exposição do que não está bem. Portanto, a luz vai sempre alguém procurar um jeitinho de apagá-la. Mas você lembra daquele filósofo cínico chamado Diógenes? Ele andava com um candeeiro aceso em plena luz do dia, em pleno meio-dia. E aí o que é que ele dizia às pessoas que perguntavam por que é que ele estava com aquela luz acesa? Ele disse: eu estou procurando uma pessoa honesta. Nos dias de hoje tem muita gente querendo a escuridão e preferindo a escuridão, porque todo gato de noite é pardo. E a injustiça pode campear no meio das trevas. Mas Jesus nos ensina, nos chama a ser luz, ser sal da terra e luz do mundo. A leitura de hoje, a primeira, é da carta de São Paulo aos Coríntios, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, e Jesus diz uma coisa para nós, através do apóstolo Paulo: eu asseguro pela fidelidade de Deus, o ensinamento que vos transmitimos não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, que a nós, a saber, eu e Timóteo, pregamos para vós, nunca foi sim e não,
ou seja, aquela coisa meio sem gosto, meio desenchavida, sem sal, mas somente sim, ou seja, Jesus é o nosso amém da parte de Deus. Com efeito, é nele que todas as promessas de Deus têm o seu sim garantido. Por isso é que por ele também nós dizemos amém a Deus para a sua glória. E Deus confirma a nós e a vós em nossa adesão a Cristo, como também é Deus que nos ungiu. Foi Ele que nos marcou com o seu selo e nos adiantou como sinal o Espírito derramado em nossos corações. Que nós possamos carregar esse Espírito que foi derramado em nosso coração e que Ele nos ajude a dar sabor à nossa vida, para que ela ganhe o sabor da sabedoria, o sabor do Evangelho. Eu quero aqui saudar as pessoas que estão presentes nessa nossa transmissão. Deixa eu ver se consigo chegar aqui ao início. Padre Rânio Guerra, Pedrinho, Pedro Miguel, Bia Cláudia Freitas, aí um abraço para você, pela Belo Horizonte, para Consuelo, Mima Costa, Rose Santos, Rosa Santos, Lúcis, Shirley, aí na nossa Salvador. Quem mais aqui? Will Oliveira, um abraço. Ponto Doce Oficial aqui presente também. Padre João Vitor, estou vendo você aqui, não sei se ainda continua, mas um abraço para você. Padre João Vitor virou sucesso, não é? Nesses últimos dias, ele se encontrou lá com o Papa Francisco, né, que fez aquela brincadeira com ele, acho que 15 dias amanhã ou 4 semanas amanhã, já voltou para o Brasil, aí, não é, na nossa querida Diocese de Campina Grande. Um abraço ao Padre João Vitor aqui presente com a gente. Edilene Borges, Lilia Davi, Edilene. Quem mais eu vejo aqui? Ok, me parece que aqui tem gente falando sempre do sem som, mas nós voltamos. A Jair Reis, um abraço para você. Um abraço também para a Dayara, para Lolo Cherry. Para quem mais? Bia Cláudia já disse aqui, já falei. Jussara Malta, um abraço para Iracema, Edilene Borges. Então, a todos vocês, a cada uma e a cada um, aqui também Pedagogia da FACEMP. Olha, um abraço então para você, Rita, não sei se é a Rita que está aí por detrás do um abraço para a Dona Tereza, melhoras na sua saúde, para o Padre Juarez, para a Elisângela Santana, Dilma Aparecida, Deus te abençoe, Maria Aline Sampaio, Vani Brito, Gilza Câmara, um abraço para você. Exatamente, Padre Rânio, um abraço para vocês que daqui a pouco vão estar aí reunidos em Amargosa, em reunião. O Padre Neivaldo tinha falado lá de uma participação no dia desse, quando falou, eu não posso estar aí fisicamente, mas estou espiritualmente unido a vocês nessa reunião de hoje. Que Deus abençoe a nossa Diocese de Amargosa, os nossos padres que estarão daqui a pouco aí reunidos em nosso seminário menor, no centro de treinamento da nossa Diocese. Então, portanto, um abraço a cada uma e a cada um de vocês. Deus abençoe a todas as coisas projetadas para o dia de hoje. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja diante de ti para te guiar, o Senhor esteja de trás de ti para te guardar, o Senhor esteja ao teu lado para te acompanhar, o Senhor esteja dentro de ti para te abençoar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém.